Perfeito. Camilinha, a palavra está com você. Você pode se apresentar e pode complementar aqui ao que eu disse sobre a gravação dos vídeos, tá bom? Sinta-se à Tá, vontade. joia. Sua. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Camila, né, mais conhecida aí como Camila Vaz. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Começando aí, né, essa quarta-feira chuvosa aqui em Belo Horizonte. Espero, né, nessa aula que hoje a Débora já falou, né, e a gente pretende, né, dar aqui o pontapé inicial com conceitos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dar um contexto histórico, enfim, falar da lei de uma forma geral, para depois, nos próximos encontros, a gente conseguir aprofundar. Bom, vou me apresentar para que vocês me conheçam. Já vi que tem algumas pessoas aqui que eu vi no encontro aqui, né, da semana passada. E aí, o que acontece? Eu sou advogada, tenho meu escritório, faço mestrado, como a Débora já falou aí, inclusive estou com um projeto de dissertação voltada para o direito digital. E um tema que eu gosto muito, né, tenho participado da Comissão de Proteção de Dados há algum tempo, faço parte especificamente, né, do núcleo da Vanessa, que é um núcleo de marketing, mas eu e Débora, a gente está sempre juntas aí, a gente sempre se dá um suporte, né, até para eu informar o que ela faz aqui. E aí ela me convidou para, né, dar essa aula aqui para vocês, então queria te agradecer, Débora, pela oportunidade, e espero que vocês gostem. Eu queria dizer, né, que eu gostaria que vocês participassem, sabe? Fosse um bate-papo, a gente fazer trocas aqui, não é só eu que estou ensinando, eu aprendo muito, né, com todos vocês. E a Débora falou aí, né, a gente não vive sozinho, então eu gosto dessa troca. Então, vocês fiquem à vontade para compartilhar a experiência, falar alguma coisa que eu, né, não tenha falado aqui, enfim, acrescentar o que vocês acharem necessário. Então, tá, então vamos iniciar aí, né? Então, já que o nosso objetivo hoje é falar, né, sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então, nada mais do que coerente a gente começar com o artigo 1º da lei, né, porque é o artigo 1º que vem ali conceituando o que é a lei, ok? Só para contextualizar um pouquinho, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, mas ela veio ser aplicada em 2020, as sanções vieram ser aplicadas em 2021, né, a gente teve a pandemia aí que eu acho que também, né, deu uma atrasada. Então, é uma lei que está em constante transformação, a gente está tendo sempre novidades, né, parece que alguém até no grupo hoje colocou aqui uma novidade da NPD. Então, assim, a gente tem sempre coisas novas para aplicar e aprender. Então, tem que estar sempre atento, o nosso mundo está globalizado, todo mundo depende de internet, né, e dados hoje em dia. Então, acho importante a gente ter essa noção, que a lei está em desenvolvimento. O artigo 1º, né, ele vem falando assim, vou ler para vocês, porque eu não sei se está muito legível aí. Tá assim, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, quais direitos que a lei vem proteger aqui? Né? A liberdade, a privacidade e o desenvolvimento da personalidade da pessoa. E aí, vocês vão me perguntar assim, Camila, tudo bem, a lei veio, você está conceituando aqui para mim, mas isso surgiu de onde, né? Isso veio do nada, o Brasil inventou isso daí, chegou a hora. Como é que isso aconteceu? Então, aí a gente vai contextualizar para vocês. Nós temos como base, né, o fundamento, a GDPR, né, a gente fala essa sigla mesmo, que é a General Data Protection Regulation. Essa é uma lei que veio da Europa. A Europa já vem, vamos dizer assim, né, há anos-luz na nossa frente aqui, começou a discutir sobre isso em 2012. Na verdade, eles já tinham leis lá de 1995, mas em 2012 veio, né, aperfeiçoando em razão da nossa globalização. Em 2016, essa lei surgiu e em 2018 começou efetivamente a tudo ser aplicado.
E aí, o Brasil, né, só para a gente fazer um comparativo, a nossa lei é de 2018, a gente foi aplicar em 2020, a penalidade é 2021. Então, assim, os críticos falam, né, o Brasil sempre um pouquinho atrasado, mas eu acho que o importante é que a gente está, né, desenvolvendo e está buscando, né, se regulamentar, né, a utilização de dados aqui no Brasil. A GDPR, ela teve muita influência no nosso ordenamento, porque ela veio trazendo uma série de coisas que tem na nossa legislação atual. Então, ela vem falando sobre a questão dos dados, né? Tem o DPO, que nós vamos falar aqui, né? Também foi extraída ali a ideia da GDPR, né? Então, assim, ela trouxe proteções ali dos dados pessoais, né? Do pessoal do bloco, né? Da União Europeia, demonstrando para a gente que aquilo tinha que ser regulamentado. Eu não sei se vocês se lembram, até em 2014 teve aí um vazamento de dados do Facebook, foi um vazamento gigantesco, e aí o Facebook praticamente falou assim, ó, galera, foi um erro, valeu, foi mal, e assim, eu acho que isso vem mexendo, né, com toda a dinâmica mundial, e a União Europeia, vamos dizer, saiu na frente em relação a isso. Então, a União Europeia, o que ela fez através da GDPR? Ela veio regulamentar ali uma governança de dados, uma gestão de dados, querendo ali uma transparência, né, das empresas, dos órgãos públicos, e visando também o consentimento das pessoas, de forma geral, em compartilhar aqueles dados. Então, a GDPR trouxe também, né, punição, a punição da GDPR é até maior, né, assim, até mais gravosa que a nossa. Para vocês terem uma ideia, deixa eu só lembrar aqui, pode chegar até 20 milhões de euros, né, então, assim, a GDPR foi mesmo uma inspiração para a gente. Temos também, né, ao longo desse tempo, o Brasil, ele teve aqui o Marco Civil da Internet, que foi em 2014. E essa lei, ela veio regulamentar o uso da internet ali, e aí até no artigo, se não me engano, 3º, ela fala da proteção de dados. Então, assim, ela já trouxe ali uma veia, né, de que a proteção de dados, ela tinha que existir e tinha que ter uma regulamentação específica. Então, além de ter as questões relacionadas à internet, hoje nós temos, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, e elas andam de alguma forma, né, meio que juntas. Deixa eu voltar aqui. Então, agora, né, dando todo esse contexto para vocês, de onde, né, que as coisas surgiram, então agora a gente vai analisar o que esse artigo 1º está falando, né? O que ele está falando para a gente? Esta lei, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Então, aqui ela já está falando do objeto. Qual que é o objeto? São os dados pessoais. Então, acontece com muita frequência advogados achando que vazou dado de uma empresa e que ela está com respaldo da LGPD. Não, a empresa ela não está respaldada por essa lei. Essa lei são só os dados pessoais. E aí eu venho lembrar vocês, né, que a lei, ela ainda traz para a gente os conceitos, né, alguns conceitos que são utilizados ali na LGPD, está no artigo 5º, e aí ela fala, né, do conceito do que é dados pessoais e também faz o conceito de dados pessoais sensíveis, né? Então, vamos dizer assim, os dados pessoais, eles são aqueles dados, vamos dizer assim, principais da pessoa, e os dados sensíveis são aqueles dados, assim, mais específicos, eu acho que mais relacionado à personalidade da pessoa. Então, opção religiosa, política, enfim, questões, né, assim, bem próprias, né, da pessoa. Então, o que a gente tem aqui? O objeto. Logo em seguida, aqui no artigo 1º, vem falando assim, que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. O que isso quer dizer, né, quando ele fala inclusive nos meios digitais? É porque, embora a gente esteja num mundo globalizado, em que tenha, né, a maioria das coisas são feitas pela internet, hoje, né, até a nossa reunião hoje é pela internet, né, então, assim, de forma geral, né, a Lei Geral de Proteção de Dados vai priorizar a internet, que é o nosso meio mais utilizado atualmente. Mas isso não exime que as empresas, né, os órgãos públicos, tenham que proteger também outros meios, como o meio físico, né, o meio de papel, né, então, às vezes você vai escrever, vai fazer um contrato, tem esse contrato de papel, então as empresas têm que ter o cuidado de como vai tratar esses dados, como vai armazenar esse contrato, como que vai proteger os seus dados nesse meio físico. Então, a gente já tem aqui, né, como
que a gente vai conseguir proteger, né, através dos meios digitais e outros meios que as informações forem eventualmente compartilhadas, né. Desculpa. E aí, esse tratamento, né, ele é feito ou por pessoa natural, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Ou seja, toda vez que a gente fala na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pensa em empresa, né? A gente só pensa no âmbito privado. Ah, porque vazou dado da empresa X, da empresa Y e tal. E a gente esquece que os órgãos públicos também precisam se adequar a isso, né? A gente já viu aí que já vazou dados de Tribunal de Justiça de São Paulo, enfim, né? Já teve vários vazamentos aí no nosso judiciário. E não só o judiciário está sujeito a isso, qualquer órgão público está sujeito a um vazamento, né? Então, eles têm que cuidar desse tratamento. A gente sabe que os órgãos públicos têm uma dificuldade aí, talvez seja financeira ou né, burocrática, mas é uma obrigação deles aí, né, tá se adequando. Pode falar, Débora. Camille, excelente, só é uma ponderação aqui, porque muitas vezes a gente pensa também que só a empresa trata dado pessoal e órgão público, mas a pessoa física também trata dado pessoal. Quando ela está tratando dado pessoal para fins econômicos, há ali a aplicação da LGPD. Inclusive nós, advogados, temos que adequar a LGPD, porque eu percebo que ao conversar com as pessoas, e muitas pessoas estão ainda na informalidade, ainda não constituíram o CNPJ, mas tratam diversos dados pessoais. E aí as pessoas questionam, Débora, mas eu nem sou empresa, eu sou vendedora, eu sou sacoleira, eu só tenho os dados aqui da minha cliente no computador, eu tenho uma loja, uma lojinha de esquina, poxa, mas mesmo assim, tem que se adequar à LGPD. Porque aí ela fica assim, mas eu não faço nada. Eu falei, minha filha, você olhou para o dado pessoal, você coletou, você já está fazendo o tratamento do dado pessoal. Você excluiu, já é um tratamento de dado pessoal. Então, eu penso assim, pessoal, nós que estamos aqui, a gente tem que explicar isso para o nosso cliente, porque eu falo que eles não sabem ainda. Eu falo que a LGPD era igual o Código de Defesa do Consumidor, quando surgiu. Vocês lembram que se falava assim, não vai pegar, não vai colar, não. Hoje, qualquer consumidor chega numa loja, ele já fala, eu sei os meus direitos. Eu sei qual direito que eu tenho. E eu falo assim, que daqui a pouco as pessoas vão falar assim, vão chegar nos lugares e vão falar assim, eu sei quais são os meus direitos, está previsto na LGPD. E é a mesma coisa que vai acontecer conosco. É só uma ponderação, viu, Camilinha? Não, tá certo, sempre bem-vindo. E aí, Débora, só acrescentando até o que você falou aí, né, só lembrar, pessoal, que os dados, então, incluem endereço, telefone, né, são coisas que caracterizam a pessoa, não é só o nome completo e o CPF, né, os dados podem ser qualquer coisa que torne você, né, uma pessoa ali, um dado individual, ok? Então, o que a Débora falou aí, né, faz muito sentido. Então, às vezes você só tem ali o nome completo, CPF, endereço, telefone, e acha que isso não vai influenciar, impactar em nada, e acaba, né, infringindo aí a LGPD. Vamos lá. Então, né, a gente termina aí o artigo 1º, falando aí, né, dos direitos que estão sendo protegidos, que é o da liberdade, da privacidade e desenvolvimento aí da pessoa natural. Então, assim, só para a gente compilar o que a gente extraiu aqui agora, né? Então, para quem que é a LGPD? É para a pessoa física. Mas quem está se obrigando? Toda pessoa que faz o tratamento, né, de uma pessoa física, tratamento dos dados de uma pessoa física. Os direitos que estão sendo protegidos, foi aqueles que a gente falou ali, né, a privacidade e tudo mais. E agora a gente tem o como, né, a gente já sabe o meio, que é o virtual ou não virtual, e o como. Apesar disso aqui provavelmente ser objeto, né, das aulas seguintes, né, como a gente está dando um panorama geral, então eu vou dar uma pincelada aqui. A gente tem, né, alguns agentes que vão atuar, né, no tratamento desses dados, e esses agentes, eles são determinados pela própria LGPD, né, que são o controlador e o operador. O controlador, como o próprio nome já diz, ele é aquela pessoa que manda, né, então, assim, ele vai definir ali as estratégias de como que os dados serão tratados, né, dentro de uma empresa. Se for uma empresa pequena, às vezes é até o próprio sócio, né, que vai ser o controlador daquilo ali.
E aí a gente tem o operador, que é a pessoa que efetivamente, né, vai tratar os dados, ou seja, ela vai cuidar de, né, de toda a estratégia da empresa ali para cuidar desses dados. E aí temos ainda a figura do encarregado, né, que é mais conhecida como DPO, né, que é o DPO, e aí do inglês Data Protection Officer, né, ou traduzindo aqui, diretor de proteção de dados. E aí, esse DPO, que é muito conhecido e tem sido bastante procurado no Brasil, né, Débora, é um profissional que está, assim, em alta, então quem quiser ir para essa área vai estar muito bem. É essa pessoa que vai estabelecer a comunicação entre esses agentes. Então, ela vai estabelecer a comunicação com o controlador, com o operador, e também com a NPD, se houver algum vazamento, porque ela vai ter que dar instruções, comunicar o usuário, né, a pessoa que concedeu, né, os dados, vai ter que informar o que está sendo feito, né, quais medidas estão sendo feitas para minimizar os prejuízos, enfim. Então, esse DPO, ele tem um papel importantíssimo aqui para a gente, né, estar fazendo o tratamento desses dados. É claro que, vamos dizer assim, a gente espera que não haja, né, nenhum vazamento, mas se houver, é ele que a gente vai recorrer. Pode falar, Débora. Então, pessoal, só voltando um pouquinho, Camilinha, que você falou em controlador e operador, porque tem alguns aqui não tem nem ideia, né? Assim, não trabalham com LGPD, estão começando a vir para LGPD agora. Aí eu tenho uma dica que quando eu comecei a estudar LGPD, o que eu colocava assim na minha cabeça? Que o controlador, pessoal, é aquele que manda. É aquele que está mandando, e o operador é sempre aquele que obedece. Ele vai agir a mando do controlador. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um escritório de advocacia, por exemplo, eu, Débora, tenho um escritório, e eu tenho uma contabilidade, por exemplo, eu, Débora, ali, sou a controladora. Eu tenho poder sobre aqueles dados. E quando eu encaminho para a contabilidade, para ela fazer a contabilização ali do meu escritório, com os dados do meu cliente, ela é operadora. Ela não pode simplesmente excluir aquele dado, modificar aquele dado, compartilhar aquele dado com terceiros. Por quê? Porque eu que mando naqueles dados, eu que passei para ela como contabilidade aqueles dados. Então, vocês sempre pensam isso, ó, o controlador é aquele que está mandando, e o operador é aquele que obedece a mando ali do controlador. Vou deixar a Mari falar e depois eu quero falar só um pontinho do encarregado de dados. Pode falar, Mari. A gente não está te ouvindo, Mariana. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Eu tô com um problema nas cordas vocais, então tá um pouco complicada a fala. Mas outra dica também que eu coloco do controlador eu coloco como aquela pessoa que vai falar o que vai ser feito dos dados. O controlador é que sabe tudo, é o sabidão da história. E o operador é o que é mandado, ele só vai receber ordem, ele não tem assim, autonomia nenhuma com a questão dos dados. Então, essa relação deles é dessa forma. Tem um que manda, que é o controlador, e o operador é o que obedece. Só assim, para ficar bem assim, resumido, eu falo assim com os meus clientes não jurídicos, né, para explicar para eles. Débora, você ficou de acrescentar alguma coisa? Pode. Você ficou de acrescentar alguma coisa? Gente, pessoal, me perdoe que eu coloquei o fone aqui porque eu tenho muitas crianças, eu tenho uma creche aqui em casa, então é um pouco complicado, sabe? Então, assim, só Jesus, mas tá bom. Então, é o seguinte, em relação ao encarregado de dados, o DPO, né, Data Protection Officer, esse DPO, ele vem muito do GDPR, né, lá da União Europeia. Só que eu falo assim, aqui na LGPD, o termo certo é a gente falar o encarregado de dados. Só que, como a Camilinha mesma disse, quando você vai, pessoal, lá no LinkedIn, e você coloca lá vaga para DPO, não sei se você já viu, Cléderson, vaga para DPO, o salário é um valor, e quando você fala lá do encarregado de dados, o salário é outro, sabe? Então, assim, aí todo mundo fala, não, então eu sou o DPO, justamente por isso,
porque acaba que desvaloriza. Assim, eu acho que é um nome super legal, não vejo nada, mas a gente sempre gosta de né, trazer coisas lá de fora aqui para a gente. Então, depois vocês reparam para vocês verem, coloca na internet, no LinkedIn, DPO, quanto que ganha, e o encarregado. Mas, assim, eu acredito, eu não sei se alguém pensa diferente de mim, ou pode complementar aqui. Eu não sei se o DPO, às vezes, faz mais coisas dentro da empresa, e o encarregado de dados, às vezes, é um pouco mais enxuto, mas eu acho que, na prática, fazem a mesma coisa, se a gente for parar para pensar. Fazem a mesma coisa. E um ponto importante que ele trazer para vocês, quando eu fui adequar uma empresa, ela me falou comigo assim, ô Débora, mas o encarregado de dados aqui vai ser o meu funcionário, ele que vai ser o encarregado de dados. Eu falei, peraí, opa, porque a maioria das empresas, pessoal, eles estão fazendo isso, porque acaba que eles não querem ter um custo ali de pagar um terceiro, né, que olhe para fora da empresa para ser ali o encarregado de dados. Então, geralmente, eles falam comigo, não, Débora, eu quero que seja meu funcionário. Eu falo assim, vamos pensar se tiver uma fiscalização aqui dentro da empresa, será que esse encarregado de dados do seu funcionário vai falar tudo que precisa melhorar dentro da sua empresa? Será que ele vai falar com o diretor da empresa que a forma que ele está tratando os dados pessoais está de forma incorreta? Será que ele vai alertar, por exemplo, o funcionário do RH que não pode ter acesso a tal coisa, o setor comercial, o setor de marketing? Como é que ele vai olhar para dentro dessa empresa? Porque, geralmente, é importante que o encarregado de dados ele esteja de fora, ele esteja aqui de cima, olhando, peraí, deixa eu olhar aqui embaixo, como é que está essa empresa? Nossa, peraí, o setor de marketing está coletando dados que não pode. Não, o setor comercial, que tanto coleta de dados dessa forma? Como é que está sendo excluído esse dado? Não tem política de descarte. Enfim, ele vai conseguir olhar para fora. Agora, aquele funcionário que está ali dentro, você acha que ele vai falar com o diretor? Diretor, você está errando aqui, tá? Você tem que mudar isso aqui. Ó, o titular de dados tem direito de exercer o direito dele nisso aqui. Vocês estão coletando dados demais. Então, assim, só que as empresas, elas tentam colocar o próprio funcionário como encarregado de dados. Só que nós, como profissionais de proteção de dados, é importante que a gente alerte a empresa. Olha, em caso de uma fiscalização, por exemplo, será que a ANPD vai ver isso com bons olhos? Porque eu falo assim, não é somente a ANPD que vai fiscalizar isso, porque a ANPD não dá conta sozinha. Vocês concordam comigo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela precisa de braços. Quem que vai ser o braço dela? Os outros órgãos, o PROCON, o Ministério Público e o próprio titular de dados, a sociedade. Pode falar, Cléderson. Só uma consideração mesmo, Débora, no que você falou sobre o DPO e o encarregado, né? Essa tendência em americanizar tudo, naquela máxima que a grama do vizinho é mais bonita, eu também não compreendo. Mas o que é interessante é a oportunidade, sem o conhecimento que tem no nosso país, assim, a gente não sabe onde vai parar, porque quando vem uma novidade, já começam os coaches, né? E você vê que não tem a informação adequada, né? Porque existe um mapeamento, existe onde nasce, aonde tramita e aonde morre. Aí nasce uma denúncia, por exemplo, vem uma denúncia, aí a NPD quer informações. E aí, será que seu funcionário vai ser competente para tanto? Ele vai conseguir responder à altura, a livrar? Aí vem a advocacia consultiva, ou, né, ou ela vai fazer o quê? Aí você vai contratar um advogado para enxugar a sua lágrima? Não é mais fácil antes dela cair? Então, assim, é isso que a gente tem que implantar no cliente, que falta essa comunicação. Mas o problema também está do lado de lá, viu, Débora? Porque quando a gente vai dar esse tipo de consultoria, vai prestar esse serviço, já existe uma barreira. Ah, não, o advogado, ele quer o meu dinheiro, o advogado, ele é caro, o advogado... Aí, quando vem o problema, aí ele se depara com o tamanho da economia que ele iria fazer por uma consultoria. É só uma comparação, um aspas e fechei rapidinho, tá, gente? Só uma consideração, porque isso aqui eu não conseguia passar sem falar. Perfeito, Cléderson. Até completando o que você falou, né, eu vejo uma dificuldade muito grande das microempresas, né, empresas pequenas, né, de pequeno porte, enfim, de adequar por causa disso. Né? Às vezes a empresa está custando a se manter financeiramente, aí a gente chega lá e fala assim, olha, tem que ter um encarregado aqui, aí a pessoa fala, gente, mas eu não estou dando conta de sobreviver, você está querendo que eu contrate uma pessoa para fazer isso? Entende? Então, e às vezes a própria pessoa vai fazer mal feito, mas até por uma questão de inviabilidade financeira mesmo, né? E esquecem que já existe obrigatoriedade, né? Já existe, né?
Sim, e eu tenho uma sensação que as pessoas ainda, apesar da gente ter uma lei de 2018, que começou em valer em 2020, com penalidade de 2021, eu sinto que em 2024 as pessoas não sintonizaram ainda que isso está acontecendo, sabe? Que isso né, é sério, pode dar, né, uma penalidade muito alta e até finalizar de vez, né, o negócio da pessoa, dependendo do porte. Então, faz muito sentido o que você está falando e é um problema gigantesco. Bom, alguém tem mais alguma consideração? Quer compartilhar alguma experiência que passou, algo importante? Então tá, então eu vou prosseguir aqui. Então agora, né, a gente faz uma reflexão aqui, né, dos dados que não são atingidos diretamente pela LGPD. Então, por exemplo, como eu disse no início, né, a pessoa jurídica ela não é, né, protegida por essa lei, mas então, diretamente ela não sofre ali uma proteção, mas indiretamente ela tem a obrigação de cumprir, né, tudo que dispõe a lei. Quando eu coloco aqui documentos sigilosos, é porque me veio uma pergunta, e aí eu queria ver se alguém arrisca aí a responder, que é a seguinte, o consentimento, ele é obrigatório? O consentimento da pessoa, né, da pessoa que vai compartilhar os dados, ele é obrigatório? Alguém arriscaria dizer? É possível a gente tratar... Olha, pessoal, quero ver vocês aqui, lindos, maravilhosos. Ó, o Cléderson disse que sim. Então, o que acontece? Há situações em que o tratamento, né, não precisa do consentimento, como o caso dos documentos sigilosos, né? Então, assim, há algumas situações, por exemplo, como, vamos supor, uma pessoa chega muito mal no hospital, né, então aquele agente ali de saúde, ele precisa saber quem é, contatar a família, aquela coisa toda. Então, né, às vezes a pessoa não está nem em condições de falar. Então, naquele momento, não há um consentimento da parte, mas por uma questão maior, um direito fundamental maior, aquele tratamento foi dado, né, mexeu ali na carteira, já colocou no sistema, já foi procurar os parentes. Então, o consentimento nem sempre vai ser obrigatório, mas se a gente for pensar de uma forma geral, o consentimento, ele é a regra na Lei Geral de Proteção de Dados. Débora, pode ficar à vontade aí. É excelente, Camilinha, só uma ponderação, porque assim, nós temos ali 10 bases legais, não é isso? Isso. Assim, o consentimento, pessoal, é apenas uma das 10 bases legais. É porque quando começou a LGPD, eu também pensava assim, quando eu comecei a estudar LGPD lá em 2018, eu pensava assim, não, agora vai acabar com tudo, essas empresas todas vão quebrar. Eu assim, que todo mundo vai precisar de consentimento. Aí eu ia nos lugares e eu falo, eu quero te dar, você não tem direito a tratar meu dado, não, vou te dar meu consentimento, senão você não vai tratar meu dado. Eu ficava dando carteirada de LGPD, achando que eu estava assim, não, ninguém pode usar meu dado. Uma empresa me ligar e falar assim, por que você está com meu dado? Não, pode cancelar isso aí, pode excluir. Não, eu não te dei consentimento. Então, o que a gente tem que entender é que são ali, nós temos 10 bases legais, né? Então, ou seja, quando eu vou utilizar um dado pessoal, eu tenho que falar ali qual que seria a base legal, e em algumas situações, vá sim utilizar o consentimento. Por exemplo, quando eu estou falando de uma relação trabalhista, em que há ali que eu preciso coletar dados do trabalhador, em regra, eu não precisaria do consentimento. Por quê, pessoal? Porque eu estou ali, a minha base legal seria para cumprimento de uma obrigação legal. Então, eu preciso do consentimento. Todavia, e se eu tirar essa foto do trabalhador para eu divulgar a minha empresa, para eu mostrar o tanto que eu preocupo com os funcionários, o quanto eu preocupo com o cliente, mostrar a visão da minha empresa. Aí, talvez sim, eu teria que pedir o consentimento do trabalhador. Por quê? Porque já não é aquela finalidade da relação trabalhista, né? Aquela relação de empregado e empregador. Aí vai para além. Então, em algumas hipóteses, eu não vou precisar, por exemplo, quando eu vou adquirir um produto em uma loja, e aí aquela loja vai coletar os meus dados pessoais para fazer a entrega ali do produto, ou para emitir uma nota fiscal, por exemplo. A emissão de nota fiscal, se eu estou falando de uma prestação de serviços, a prefeitura, ela exige a emissão de nota fiscal. Então, eu preciso cumprir o quê? Uma determinação legal. Então, eu preciso coletar o CPF do meu cliente. Muitas vezes eu preciso coletar ali o endereço dele. Por quê? Eu preciso informar no site da prefeitura. Então, aí a pessoa que está ali, o tomador do serviço, ele vai falar assim, não, eu não vou te passar o meu CPF e não vou te entregar o endereço, porque eu não sou obrigado. Não, por lei sim.
Porque se você está ali tomando o serviço, você como tomador, eu como prestador de serviço, eu preciso emitir uma nota fiscal para você. Então, eu preciso ter acesso aos seus dados. Então, vocês entenderam aqui a diferença de precisar ou não do consentimento? Tá claro aqui? Eu só esqueci qual que é o artigo da LGPD que fala sobre essa questão das bases. Vocês lembram? Eu acho que é o 7º, né? Não, acho que é o 7º. 7º. Então, aí vale a pena a gente fazer essa leitura de novo ali, porque o consentimento é só um só, mas tem vários, como a Camilinha disse mesmo ali, da tutela da saúde. Quando eu estou falando de tutela da saúde, eu não preciso do consentimento. Quando eu vou para o hospital e o médico ali, a atendente, vai coletar os meus dados, ela precisa coletar os meus dados de saúde. Por quê? Ela precisa saber, por exemplo, se eu não tenho alergia a algum medicamento. Será que eu tenho alguma alergia? Será que eu já fiz alguma outra cirurgia que vai impedir ali com que aquele procedimento seja realizado? Então, por isso que em algumas hipóteses, eu não preciso do consentimento, tá? O consentimento é uma das 10 bases legais da lei. Beleza? Pode continuar, Camilinha tá perfeito aí, tá? Então, assim, o que eu trouxe aqui, né, nesse slide, foi a questão de que a LGPD, ela não vai atingir determinadas situações, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do segredo da empresa, então a gente está falando do segredo do negócio, da patente, propriedade industrial. Então, tem situações que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai atingir, porque existe um outro direito, né, por trás, né, ou mais importante, para tutelar aquela situação. Então, só para que vocês saibam, né, que não é algo absoluto, né, tem que ser analisado aí de acordo com a situação. E agora é a parte que eu mais gosto, né, que é a última, pode falar, prometo. Dados de pessoa morta, a LGPD protege? Me fala aí alguém. Pessoa morreu, está começando a utilizar os dados pessoais dela. E aí, a LGPD protege? Quem me fala aqui? Fala no chat para mim. Deixe-me ver, meus amores. Me fala se a LGPD protege dados da pessoa que já faleceu. Ingrid disse que sim. Cleberson disse que sim. Quem mais? Wilson sim, Mari não. Pessoal, não. A LGPD só protege os dados da pessoa natural. Lembra daquele caso da Marília Mendonça, que houve vazamentos de dados lá? Tem um nome, aí vai responder lá para o Código Civil e também o Código Penal, tá? Tem vilipêndio. Ai, gente, eu esqueci o nome aqui do... Vilipêndio a cadáver, que chama. Isso, pessoal, isso. Então, assim, ó, a LGPD não protege os dados da pessoa falecida. Ela vai ter, a pessoa falecida ali, as pessoas, né, vão ter direito ao redor, os herdeiros, quer dizer, os herdeiros, não, os parentes, terão direito ali de pedir indenização, sim, claro, até pedir, inclusive, condenação por crime, mas a LGPD, não, tá? Você não vai aplicar a LGPD em se tratando de vazamentos de dados da pessoa que já faleceu. Você não vai aplicar a LGPD em casos, nos casos em que há pessoa jurídica. Vazamento de pessoas jurídicas também não aplica a LGPD. Você só vai aplicar a LGPD quando há vazamento de dados, tratamento de dados da pessoa natural, viva. Beleza? Ok, Camilinha, pode caminhar, amor. Até acrescentando aí, eu não sei se vocês ficaram sabendo, né, no Brasil até alterou quando havia ali o CNPJ da microempreendedor, né, o empresa de pequeno porte, tinha lá o nome da pessoa com o CPF logo em seguida. E aí, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso foi alterado. Então, hoje consta lá o dado da pessoa, né, do nome completo, mas não consta mais o CPF. Então, né, assim, a empresa existe, então tá o nome da pessoa natural ali, que é microempresa, é microempreendedor, mas o CPF não consta mais lá, justamente por, né, proteger ali o dado pessoal da pessoa física. E agora, né, eu venho trazer aqui alguns exemplos, e aí vocês fiquem à vontade para compartilhar experiências, casos que vocês acham interessantes. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, assim, foi nas mensagens do WhatsApp. Eu não sei se vocês têm com frequência aí, né, uma empresa que você foi lá uma vez, a pessoa pegou seu telefone e começa a te mandar um monte de coisa, e aí você, às vezes, é abordado por empresa que você nem nunca viu na vida. Então, assim, esse compartilhamento do número de telefone, né, e te causando ali uma perturbação, a gente já teria uma violação. Então, é algo que, né, nos incomoda, e aí teremos aí uma violação.
Outra coisa, sites, né? Então, recentemente aí veio um boom aí dos cookies, né? Até com a GDPR também, às vezes, como ela veio antes, às vezes essas redes sociais, né? Enfim, vieram atualizando ali os termos de consentimento, até antes, né, da nossa LGPD, por causa das sanções que vêm ou do Brasil ou internacionalmente. Então, os sites vêm ali agora com termos de consentimento mais completos, né, explicando procedimentos, enfim. Então, a gente teve essa mudança de chave. Ainda temos algo temos muito a melhorar, mas já estamos aí, né, trilhando esse caminho. Pode falar, Mariana. Essa questão dos cookies aí, eu não sei se as pessoas têm observado, por questão da adequação mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, antes a gente tinha uma opção única de cookie. Ou você aceitava o cookie integralmente, ou não. Hoje, a maioria dos sites de grandes redes bancárias, de lojas, aí, eles já estão fazendo alteração de você fazer as opções de cookies. Por quê? O que é o cookie? O cookie é aquela memória que vai ficar gravada ali do que você acessou. Às vezes, você vai precisar do cookie. Vamos supor, eu estou fazendo uma inscrição, a inscrição cai, e aí eu vou ter que preencher todos os dados de novo. Não, o cookie ele vai ter essa serventia. Mas hoje a gente consegue delimitar, por exemplo, eu não quero cookie para ficar recebendo o pop-up de propaganda, né? Então, hoje os sites já estão fazendo essa remodelagem para poder adequar também já é um reflexo que a gente está percebendo agora no final de 2023, e eu acho que vai ser uma tendência em 2024 de reformulação dos sites. É só para dar uma esclarecida que os cookies não são tão maus assim, pessoal. Mais alguém tem algum caso, algo a acrescentar em relação ao cookies? Bom, então a gente já falou de telefones e eu trouxe aqui também o exemplo do contrato de trabalho, né? Porque a gente sempre pensa na relação de consumidor, né? Assim, é muito fácil a gente associar a LGPD à relação de consumo. Mas a relação de trabalho, ela é também bem recorrente, né? E as pessoas, às vezes, não se atentam para isso. Então, quando você assina um contrato de trabalho, estão lá todos os seus dados, né? E aí, como que essa empresa trata esses seus dados lá, enquanto funcionário, enquanto pessoa que saiu da empresa, né? Ficou um caso muito famoso ano passado, que é o caso das lojas americanas. Não sei se vocês ficaram sabendo. Eles fizeram lá umas entrevistas, né, com as pessoas, imprimiram os currículos e tudo, e aí foram colocar na loja anúncios promocionais, mas no verso vinha foto com o nome, com todos os dados do currículo da pessoa. Então, assim, às vezes a gente acha que é só relação de consumo e não é, né? Então, é algo muito maior. Então, ficar atento que a LGPD, ela tem uma abrangência muito maior. Bom, agora é só para dar uma pincelada, como a gente, né, tem a proposta aqui de tratar o início, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente só traz aqui a informação de que o órgão no Brasil que fiscaliza, né, essas questões de vazamento de dados, né, se está sendo cumprido, fiscalização, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais conhecida como a ANPD, tá? Lembrando que a ANPD teve, no ano passado, né, que teve uma regulamentação sobre a forma como as penalidades seriam tratadas, né, saiu uma resolução. Então, assim, a ANPD, né, ela tem atuado nos casos, é claro que a gente, vamos dizer assim, a gente espera que ao longo dos anos a atuação dela seja cada vez maior, né, então a gente está começando agora, né, a ver casos, ver sanções, então é ficar atento, né, ao que a ANPD vem trazendo ao longo aí desse tempo. Débora, você gostaria de fazer alguma consideração sobre a NPD? Alguém gostaria? Pessoal, já fui na NPD, né? Ai, gente, maravilha. Foi, assim, experiência inenarrável. Como é que fala essa palavra? Eu nem sei falar, gente. Nem sei falar. Assim, eu falei, venci na vida pelo NPD. E eu tô querendo muito algumas pessoas, a gente vai tentar, quem sabe a gente não consegue fazer um tour pela NPD. A gente combina de irmos juntos, todo mundo que está aqui, quem sabe? A gente pode combinar. Tem interesse. Pois é. E quando eu fui, nós fomos para uma visita técnica na NPD, eu amei. Não, foi muito legal, muito legal. Você está de perto, conversando, e eles falando sobre trabalhos, porque assim, a NPD... Isso, incomensurável, isso, Cléder, não sei nem falar essa palavra.
Então, assim, quem sabe? Vamos fazer um abaixo-assinado para todo mundo ir para a NPD? Vamos, esse ano ainda, se Deus quiser. Então, assim, eu quero muito levá-los para uma visita técnica, sabe? Então, a gente está estudando essa possibilidade. Tomara que dê certo. Tomara que a gente consiga, porque a NPD tem feito um excelente trabalho. Só que eu falo que ela não dá conta de fazer tudo sozinha, até porque é tudo muito novo. Né, e nós, como profissionais de proteção de dados, a gente pode ajudá-la, sim, né, com pareceres, com opiniões, estando ativamente lá, né, quando eles pedem à sociedade que informem para eles como é que está o andamento da LGPD, de como essa lei pode melhorar, porque os ouvidos deles lá estão abertos mesmo para nos ouvir, sabe? Então, vale muito a pena. E vamos fazer de tudo para a gente ir para lá, se Deus quiser. Fala, Mari. Depois que eu parei, essa semana está tendo um congresso de uma organização, eu não estou podendo acompanhar porque eu estou com um acúmulo de trabalho. Mas eu vi algumas palestras, e aí foi falado por uma pessoa que é da NPD, acho que é o Valdemar, me corrija, Débora. Valdemar Gonçalves, meu xará. Ele falou Isso mesmo. vai abrir um concurso para a NPD e vão ser 254 vagas. Que já está em fase. Partiu? Já está em fase de realmente de negociar isso para formular edital e tudo, porque a necessidade ela é iminente, ele falou. Muito bom saber, Mariana. Excelente, Mari. Ficar atento aí. Bom, e para a gente, né, ir fechando aqui a nossa apresentação, eu escolhi aqui 2 perguntinhas, assim, bem simples, para a gente confirmar o que a gente aprendeu aqui hoje, né, o que a gente trabalhou aqui hoje. São perguntas de concurso, então, assim, já está sendo cobrado na UAB, em concursos, então não é só uma lei no papel, né, está todo mundo tendo que aprender e tendo que saber o que está acontecendo. Então, a primeira pergunta aí é de 2021, né, é um concurso aí de fiscal de biomédico, e aí a pergunta né, assim, a afirmação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais destina-se à proteção dos direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E aí, essa pergunta aí está correta ou está errada? Pode responder aí, gente. Bora, pessoal, nós estudamos agora. Bora todo mundo ganhar estrelinha, vamos todo mundo ganhar coraçãozinho. Arrisca aí, Cléderson, cadê? Coloca no chat, gente, coloca no chat. Coloca no chat. Vou ajudar vocês. Tá no primeiro artigo, né, que a gente trabalhou aqui no primeiro slide, então esses são os direitos fundamentais que a Lei Geral de Proteção de Dados protege, sim. Então, a afirmação está correta. Mariana acertou, Wilson acertou, e quem não acertou, estamos aí para aprender mesmo. E aí, a segunda pergunta aqui, a gente não trabalhou especificamente, né? Mas aí, ainda que a gente não tenha trabalhado, a gente vai sair daqui com um conceito na cabeça, porque eu acho que a gente aprende também quando é perguntado. É um concurso aqui de analista de sistemas, né? E aqui está falando o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é regida pela Lei 13.709, e de acordo com o artigo 5º dessa lei, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, dá-se o nome de. Aí temos 4 opções: compartilhamento, mapeamento, rastreamento ou tratamento. Todo mundo já sabe, né? Então tá. Então, bom, para quem não está familiarizado, todos esses verbos aqui, né, a explicação do que é tratamento, está no artigo 5º, depois, né, sugiro vocês darem uma lida lá. Então, sim, a resposta à letra D é o tratamento. Então, tudo isso que está aqui, seja distribuir, processar, armazenar, é o tratamento de dados, tá ok?
Então é isso, gente. Aí eu trouxe aqui para vocês, eu vou depois até compartilhar essa apresentação, né? Assim, se ajudar em algo. Vai ajudar muito. Eu trouxe aqui, eu tirei esse esquema aqui do Ser Pro, tá? E aí é um esquema que, vamos dizer assim, ele é bem objetivo, trazendo o que a LGPD faz, né? Assim, o que está envolvido nela, né? Então, depois, se vocês quiserem dar uma lida, brincar com esse, vamos dizer assim, essas rosas dos ventos malucas aí da LGPD, fiquem à vontade aí. Mas aí tem falando aí das finalidades, a transparência da finalidade, enfim, tudo, tá bom? Camilinha, foi perfeito, como sempre, né? Você arrasa, adorei. Então, queria agradecer vocês pela oportunidade. Alguém tem alguma dúvida? Ficou faltando alguma coisa que alguém queria falar ou gostaria de saber? Ô, Camilinha. Pode falar. Você consegue pegar no nosso grupo um caso que eu coloquei lá, no nosso grupo? Por favor, consegue mostrar aqui? Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, eu quero te agradecer, Camilinha. Sua aula foi incrível, como sempre. Parabéns. Foi muito bem mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com a cabeça explodindo, cheio de coisas bacanas, muito aprendizado. Foi muito rica. Obrigado a todos vocês que participaram também. Porque eu falo assim, aqui é uma troca, pessoal. Aqui nós estamos para aprender. E agora, o que eu trouxe para vocês? Um caso prático. E aí eu gostaria que vocês lessem esse caso prático. A Mari vai compartilhar conosco aqui na tela esse caso, e a gente vai ler. E de tudo isso aqui que a gente viu agora, vamos tentar verificar quais são os erros deste caso, quais são os problemas, em qual parte aí que a empresa ela está infringindo a LGPD, tá bom? Nós vamos terminar aqui 8 horas, tá? 8h05 no máximo, tá? Vamos... Débora, só te perguntar, é o caso da SuperX? Deixa eu ver se é esse aqui. É o que está... Não, caso prático. Eu acabei de colocar aqui no nosso grupo, do núcleo de aprendizagem. Deixa eu compartilhar aqui, então, só um minutinho. Acabei de colocar no núcleo, tá? Acabei de enviar pelo WhatsApp. Pessoal, quem já conseguiu ver aí o caso, por favor, vocês façam a leitura que eu vou tomar nota, tá? Vou dar estrelinha para quem leu. Todo mundo que leu vai ganhar 10 estrelinhas. Então, por favor, leiam o caso que eu coloquei para vocês no grupo de WhatsApp do nosso núcleo, e a Camilinha vai fazer a gentileza de colocar na tela dela aqui para nós lermos juntos, tá bom? Só um minutinho que eu já estou... Não, pode ficar tranquila aí. Partilhando aqui. Cadê? Só não queria ser a Flávia. Você não queria ser a Flávia? Por que, Dani? Ela tá lascada? Vai que tem uma justa causa, né? Nossa, pois é. Isso aconteceu, né, da LGPD. De renda. Nossa, bom demais. Pois é, não, isso aconteceu. Eu salvo engano, aconteceu um caso desse, gente, que o bancário, né? Parece que o bancário teve acesso a dados no processo, teve alguma coisa do tipo, assim. No TJ saiu essa semana, o ex-marido acessou os dados bancários da ex-mulher. Aí ele pois é. justa causa. Eu vi, Pois é. Quem leu esse caso aí, conta para mim, me conta aqui, o que vocês acharam de errado? Compartilha comigo aqui. O que vocês acharam de errado em relação a este caso? Compartilha comigo aqui. Boa noite, Débora. Boa noite, pessoal. Então, desde o começo da história até o final, são vários pontos, né, que não foram de inconformidade com a LGPD, né? Deixar o computador, não bloquear o computador, né? Deixar o login, a senha salvo, usar o WhatsApp para compartilhamento de documentos, né? E, assim, são várias questões para ser abordadas. Excelente. Quem mais quer falar? Quem mais vai ganhar estrelinha? Ei, Carlos Alberto, fala, querido. Eu acredito que o uso do pendrive terceiro foi uma coisa. A exposição de senhas também foi um ponto. Sim. Que é muito importante. Eu acredito que esses 2 pontos seriam os mais importantes, assim, que eu vejo.
de grave, assim, que o colaborador fez. Isso acontece, Carlos? Você acha que isso é comum acontecer? Nossa, demais, demais. Toda hora. Acho que toda hora acontece, principalmente questões de pendrive, de documento, quando a empresa não está logada ali na sua área de trabalho, alguma plataforma deles, né, e só está na nuvem em si, coloca vários documentos lá na área de trabalho que não pode, somente vindo do pendrive. Então, eu acho que esses 2 pontos, para mim, seriam os mais importantes, assim, além da divulgação de informações equivocadas, né, acredito que foi no site, né. Excelente. E Danizinha, Mari, pode falar, Mari. Foi falha no tratamento do início até o final do tratamento. Todas as etapas do tratamento, coleta, de qualquer forma, de forma inadequada, a transmissão dessa informação sem nenhum filtro, sem nenhum respeito aos dados pessoais, e pior, os dados pessoais sensíveis aí da pessoa do atestado, que todo mundo ficou sabendo. Acho que isso aí foi o ápice do problema do vazamento de dados. E o descarte, né? Que às vezes as pessoas não dão importância, descartam informação de forma totalmente inadequada, como ocorreu hoje. É verdade. Grave, grave. Fala, Danizinha. Só acrescentar, né? Porque os meninos falaram aí tudo, né? Mas essa questão aí, eu trabalhei, né, dentro de uma empresa que eu via muito essa questão de documento impresso fora do lugar, né? Isso. Documento com dado sigiloso de funcionário. Por exemplo, a impressora estraga do setor, vai lá na recepção buscar. E tem dados ali, né, sensíveis, né, sigilosos, enfim, exames, admissional. Então, assim, eu acho que do início ao fim aí tá tudo errado, né? Tudo errado. Isso acontece muito, infelizmente. Verdade, Dani. Flávia Jorge, estou vendo que a Flávia Jorge está aqui. Me conta, Flávia. O que você acha desse caso? Flávia está aí? Não? Tô aqui. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo jóia, pessoal. Fala pra gente o que você achou, Flavinha, deste caso aí. Conta pra gente. Primeiramente, a questão, eu não cheguei, eu tava resolvendo um problema aqui. Mas... Se você não conseguiu, mas não tem problema não. Se você não conseguiu ler, tá tudo bem, tá? Não, a questão é compartilhamento indevido dos dados o tempo inteiro, né? Pelo que eu vi o pessoal comentando aí. E que essas informações, e aí eu vou falar no geral em relação à legislação e em relação à LGPD, que as pessoas elas acham que tratamento de dados é somente de forma digital, né? E essas questões físicas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E às vezes a gente negligencia achando que é só no ambiente digital e o post-it está no computador, as senhas estão de fácil acesso, no caderninho, no bloquinho, na cadernetinha, todas as senhas. Então, essa questão e a orientação, e eu costumo fazer essas orientações aos meus clientes, sabe, referente a isso, porque isso passa despercebido no dia a dia. É verdade, é verdade. E assim, eu quero que, se alguém conseguir me falar, eu queria ouvir de vocês, qual que seria a melhor forma da empresa armazenar os dados? Seja ali dos funcionários, seja de clientes. Me fala o que vocês acham, qual que é a sugestão de vocês para quem está aqui e não tem nem ideia como orientar a empresa para o armazenamento desses dados. Quem pode me falar aqui qual que seria o melhor meio da guarda desses dados? Alguém sabe me dizer? Ambientes. Agora você me chamou a falar, a Dora vai falar. Desculpa. Fala, Flavinha, fala que nós queremos te ouvir. Primeiramente, no ambiente físico, o que eu sempre oriento é uma questão assim, guardar em armários com chaves, ambientes que não tenham grande acesso. Se tem acesso, por exemplo, de pessoal em uma sala
com informações sigilosas, e sempre acompanhado o pessoal da limpeza, principalmente, ou alguma sala que tenha informações sensíveis, e está em ambientes que não são adequados, ter alguém para acompanhar. Mas sempre armário, tipo, parece bobeira, né? Armários com chaves e outra, tirar a chave do armário, porque é o mais comum, quantos departamentos que a gente vai, todos os armários têm chaves, mas as chaves todas penduradas lá que a gente vê. Primeiro ponto é isso. Outro ponto de orientação é referente ao ambiente digital. Por exemplo, tem uma organização que eu trabalho que eu sei a senha de todos os computadores da organização. Eu sei, eu já chego para cada departamento quando eu vou fazer o mapeamento. A senha é essa. É isso mesmo. E assim, e aí as pessoas, elas utilizam o armazenamento com, por exemplo, armazena no C do computador, no C2 pontos. Ou seja, esse arquivo ele não está protegido, porque a senha todo mundo sabe qual que é para entrar. Então, se a senha para entrar, para ter acesso aos computadores é a mesma, então ele não pode estar no C2 pontos. Tem que estar em um arquivo ou na pasta da rede com acesso restrito, ou um serviço de nuvem com fator 2 etapas para navegação referente a isso. Outro ponto é a questão da nuvem. Sempre colocar esses arquivos em nuvens que não seja internacional, tentar blindar, né? Para estar no ambiente nacional, sempre ter essa preocupação. E hoje em dia, as próprias plataformas em nuvem, elas estão dando essa opção, por conta das legislações de privacidade e proteção de dados. Pronto, parei, gente. Tchau. Excelente, Flavinha. Pode falar, Mari. Olha, primeiro foi até a Sheila falou aí, primeira coisa é trabalhar a conscientização de que é o tratamento de dados. Se você trata a conscientização, as pessoas já começam a não fazer tanta bobagem, vamos assim dizer. Outra coisa também que eu acho importante é utilizar os dados estritamente necessários, né? Que é uma cultura que tem que ser implementada nas empresas aí, acho que nós, como profissionais aí da Lei Geral de Proteção de Dados, temos o dever de dar essa consciência ao cliente, que ele não precisa coletar aquilo que não é necessário, porque aí já corre o risco de não ter um vazamento do que não era necessário. Acho que tem que padronizar e restringir o acesso dos dados também na empresa. Por quê? A recepcionista não precisa saber da CTPS, do CNIS, não precisa saber de nada do colega dela. Até a pessoa da RH que vai ser responsável por isso. Então, a gente também tem que padronizar e restringir. E ter o controle de acesso, que eu acho que é a maior porta hoje de vazamento de dados nas empresas, é a falta ou a inadequada controle de acesso. Por quê? A pessoa, às vezes, tem acesso àquele dado, tem um login, tem a senha, mas é um login AC coletivo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a senha que o seu colega usa, que o João usa, que a Maria usa. Então, para que tem a senha e o login se todo mundo está usando? Né? Então, também tem essa cultura aí de restringir o controle de acesso de forma adequada. Acho que é por aí. Quem levantou a mão? Ilza. Pode falar, meu bem. Você está falando no mudo. Desculpa. Está ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Acrescentando ao que a Mari falou, o que acontece? Ela falou assim que vai, e não precisa os atendentes necessariamente saberem da necessidade das exigências da LGPD. O RH,
Mas existem algumas situações, alguns órgãos que depende de várias situações de solicitações de serviço, no caso, onde eu trabalhava no cartório. Então, a gente treinava os atendentes se adequarem com a LGPD, porque se eu chego ao cartório e peço a certidão do imóvel, ela é pública. Então, qualquer pessoa pode solicitar uma certidão no cartório. Mas daí, eu, Wilza, ir lá no cartório e solicitar documentos que compôs uma verbação de uma benfeitoria, por exemplo, na matrícula. Então, eu, Wilza, se eu não for a parte interessada, o proprietário ali do imóvel, então eu não posso solicitar. Então, daí, os atendentes, alguns órgãos têm que todos saberem da necessidade, das exigências da LGPD, né? Da importância dela. Até porque, as penalidades que ele impõe, né? Perfeito. Ilza, só acrescentando o que você falou, a maioria das pessoas não pensam na forma de eliminação dos documentos, né? E aí o cartório, por exemplo, é uma das entidades que mais usa papel, né? E aí como é que fica essa questão de eliminação, né? Então eu tenho uma conhecida minha que é tabeliã, e ela colocou uma picotadora lá, assim, há pouco tempo. Então eu fico me perguntando o que aconteceu nesse meio tempo aí, em que não tinha picotadora, né? Então a gente tem que ficar atento mesmo a tudo que envolve os dados. E o meio físico, tadinho, ele sempre é o mais prejudicado. Tá todo mundo preocupado com o virtual, mas o físico, que é o mais fácil, alguém mexe no seu lixo, pega os dados de alguém, você não sabe para onde foi, e aí fica complicado. Então faz muito sentido o que você está falando aí, sim. Perfeito. Mais alguém quer falar? Eu estou adorando vocês hoje. Todo mundo participou. Que delícia. Mais alguém quer falar? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Gostaram da aula? Ô, Débora. Quem está falando? É o Carlos. E aí, Carlos, pode falar. Não, só para acrescentar um pouquinho, o pessoal falou sobre onde guardar os dados e tudo, né, seja ele físico ou não. Isso. No físico, assim, só para complementar mesmo, eu falaria para a pessoa guardar em uma sala que tenha segurança e, de preferência, num armário com tranca, na qual apenas aquelas pessoas que teriam acesso àqueles dados poderiam ter acesso. Perfeito. Poderia ter a chave. No ambiente virtual, seria com servidores, né, criptografia e tudo, fazendo um backup regular para poder manter aqueles dados, evitando um ataque, e de preferência com firewalls, né, também com segurança especificada e tudo mais, que só o pessoal de segurança da informação teria acesso. Ou, no caso de uma empresa pequena, o pessoal de TI. Seriam esses dois ambientes. Né? Perfeito. Muito obrigada pela contribuição. Mais alguém quer falar? Tudo certo? Vocês gostaram da aula de hoje? Todo mundo gostou? Que bom. Muito bom, muito proveitoso essa troca de experiências. Isso que é só o começo.